E aí, turma do sétimo ano, olhem, calma, tá certo? Tudo com calma. É o seguinte, a gente vai falar agora de um novo assunto, ok, pessoal? Que vai se chamar Cultura e Religiosidade na Europa Moderna, ok? O último assunto que nós havíamos falado era sobre a questão dos indígenas, né, na América do Sul, como era a América antes da chegada dos europeus. Era isso que a gente estava estudando. Agora nós vamos falar sobre um novo assunto, ok? Que se encontra na página 126, ok, pessoal? Então, na página 126, vocês vão ver essa imagem que está aí, que está nas duas páginas, 126 e 127. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. A mesma imagem que está no livro está na tela também, tá certo? Então, se vocês observarem, aí essa imagem, ela é uma basílica, certo? E essa basílica, ela se encontra em Mantua, na Itália, que se chama Basílica de Santo André do Valle, ok? Então foi construída alguns séculos atrás. Então, por que essa imagem está aí, tá bom? O título desse novo assunto se chama Cultura e Religiosidade na Europa Moderna. Então, essa basílica se encontra na Europa e faz parte de uma cultura que aconteceu há vários séculos atrás e que até hoje foi preservada, principalmente na Europa, certo? Então, a gente vai falar justamente sobre essa cultura que se chama Renascimento. Ok? Não sei se vocês já ouviram falar sobre Renascimento, com certeza, eu acho que sim. Então, o Renascimento foi a passagem, justamente, pessoal, da Idade Média, certo? Para a Idade Renascentista. Ou seja, foi do século XIV, século XV, certo? Ou seja, foi o rompimento da Idade Média que a gente sabe. Ok, com certeza vocês sabem alguma coisa sobre a Idade Média, que a Idade Média tinha algumas prerrogativas e algumas características que a gente sabe que foi muito importante ao longo da história, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas ficaram marcadas na história, na Idade Média. Por exemplo, a gente sabe que, nesse tempo, a Igreja Católica ela era detentora do poder, ela tinha a influência religiosa e tinha também a influência política, ok? Então, ela tinha, de certa forma, o comando no poder político da época, certo? Tinha também a questão da Inquisição. O que era a Inquisição? Era todas aquelas barbaridades, né, que determinado grupo fazia contra aqueles que era contra a Igreja Católica, principalmente. A gente sabe que na história alguns grupos eram meio discriminados e tal. Por exemplo, existiam bruxas nesse tempo. Não era aquela bruxa que anda com uma vassoura e tal, não. Mas eram bruxas que mexiam com coisas diferentes, certo? E naquele tempo a bruxa ela era vista de uma forma diferente pela sociedade, principalmente pela Igreja Católica. Então elas eram passadas pela Inquisição, ou seja, levavam torturas, ok? Outra coisa, houve também nesse tempo da Idade Média a questão da peste negra, né, que foi uma praga que ocorria nesse tempo, parecido com a pandemia, só que se brincar, a peste negra foi bem pior, né, que não tinha nem praticamente remédio, algum tipo de cura para a população. E também foi conhecida como o tempo da Idade das Trevas, certo? Então, a partir desse tempo, em que as pessoas deixaram de lado a questão do conhecimento artístico, certo? E se voltaram mais para a questão religiosa da coisa, né? Mais para a questão pragmática. E a partir desse momento vai surgindo o Renascimento, a partir do século XV. Ok? E o que era o Renascimento? O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu aonde? No país chamado Itália. Por isso que você está vendo essa foto aí na sua tela, dessa basílica que se encontra em Mantua,
na Itália, ela foi feita há 5 séculos atrás. Então, se você ver essa imagem, você vai ver várias obras de artes feitas por vários artistas conhecidos. Por exemplo, um desses artistas, Leonardo da Vinci. Quem já ouviu falar em Leonardo da Vinci, né? Se você ver aí na sua tela, aqui está a figura de Mona Lisa, né? Quem já ouviu falar em Mona Lisa, muito conhecida. Então, Mona Lisa é a figura desse período artístico renascentista, né? Que o Renascimento veio justamente para romper essas barreiras, justamente do conhecimento e do pensar, tá bom? O que a gente tinha como o pensamento teocêntrico, né? Teocentrismo, que o pensamento teocêntrico ele é baseado na vontade de Deus, ou seja, na Igreja Católica. E a partir desse momento teocêntrico, surgem esses grupos renascentistas a partir dos artistas, certo? E um deles é o Leonardo da Vinci. Então, eles queriam romper com esse pensamento teocêntrico e focar num pensamento mais antropocêntrico. O que isso quer dizer? Calma. Quer dizer que o pensamento antropocêntrico é baseado naquilo que o homem pensa, certo? O que antes o mundo era baseado no pensamento da Igreja Católica de Deus, agora o mundo está se voltando o seu pensamento para o que o homem pensa, certo? Então, esses fatores foi que fez a passagem da Idade Média para o Renascimento, século XV, ok? Então, algumas características do Renascimento a gente vai ver, por exemplo, vou colocar aqui para vocês, por exemplo, o que é destacado no Renascimento era o racionalismo, ou seja, a razão era o único caminho. O que isso quer dizer, professor? A razão, que é isso aqui, certo? É o pensar lógico. Seria agora o modo de enxergar o mundo. Não seria mais Deus, mas seria agora a razão humana, ok? Então, tudo isso fez parte de um pensamento que o Renascimento começou a criar. E a partir daí, nós vemos esse pensamento praticamente embutado em nós até hoje. Mas ao longo do tempo, outras coisas foram surgindo, tá certo? Então, só quero que vocês observem essa imagem aí. Essa imagem aí, que é da Basílica, que se encontra no país da Itália, que nessa imagem a gente vê várias figuras importantes, artistas, pessoas importantes da época, que contribuíram de alguma forma para esse grande evento da história, que foi o Renascimento, ok? Então, a gente vê que a religião ela é muito importante, tem fator fundamental no processo de cultura e de identidade da nação, certo, turma? Então, a gente vê que o tema do capítulo é cultura e religiosidade, aonde? Na Europa moderna. Então, para a gente entender a nossa religiosidade, a cultura da gente agora, a gente tem que voltar lá atrás. É por isso que a gente colocou essa imagem e foi buscar um pouco da história, entenderam? Então, a gente vai iniciar isso, vai continuar falando desse assunto a partir de agora, ok, turma? E qualquer dúvida que vocês tiverem, me falem, tá bom? A gente vai trabalhar juntos. E eu quero que aqueles que não entregaram as atividades, que coloquem em dias, tá certo? Que a gente vai ter outras atividades ainda mais para frente. Não esqueçam de tirar alguma dúvida, certo? Em relação àquilo que vocês estão pensando. Se tiver alguma atividade, lembrando, já estou colocando as notas em algumas pessoas, ok? Então, qualquer dúvida, eu peço que vocês me falem, certo? Que a gente, na medida do possível, irá ajudar, tá bom? Até mais, turma. Tchau, tchau.